Olá pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo de 2018, resolução da prova de matemática do Colégio Naval de 2006 para 2007, poxa que prova antiga! Mas nós temos resolvidas no canal todas as provas mais recentes, 100% resolvidas, da primeira até a última questão, dos 12 últimos anos. E nesse ano de 2018 vamos continuar resolvendo provas do Colégio Naval, provas da EPICAR, provas do Colégio Militar e várias outras para você complementar o seu estudo. Então, sem embromação, vamos ver essa questão aqui. De um ponto P exterior a um círculo de raio 6, traçam-se secantes PXY, sendo que PX é menor do que PY. XY pontos variáveis pertencentes à circunferência desse círculo. Calma aí. É isso aqui, um ponto exterior a uma circunferência, e aí a gente traça uma secante PXY, né? Vai interceptar a circunferência nos pontos X e Y. Ele fala que o PX é menor do que o PY, tá? Certo, os pontos médios das cordas XY, ponto médio da corda XY, vamos chamar de M, esse ponto médio da corda XY. Claro que conforme você vai variando essa secante aqui, o seu ponto M vai variando, né? Então ele falou o seguinte: os pontos médios das cordas XY descrevem um arco de circunferência de raio R. Qual raio R, hein? Esse aqui não, esse aqui é raio 6, né? O raio dessa circunferência é 6. Isso aqui é outro raio. Assim sendo, qual será o valor de R, sabendo-se que a tangente PT ao círculo mede 8? Tá, vamos fazer então esse desenho? Tá, então um ponto P exterior a um círculo de raio 6, e aí você traça uma secante PXY. E XY são esses dois pontos aqui. Eu não vou escrever XY não, tá? Deixa lá. Aí você vai traçando várias delas. XY são pontos variáveis pertencentes à circunferência. Claro, conforme você vai traçando outras secantes, você vai ter novos pontos XY. Por exemplo, uma secante assim, você vai ter um X aqui, um Y aqui. X aqui, Y aqui. Nesse instante estaria aqui. Para essa secante, o ponto médio já seria mais ou menos aqui. Para essa posição seria esse aqui, para essa seria esse aqui. Ele fala que esse ponto médio vai descrever um arco de circunferência. Que circunferência é essa, hein? Tá, e ele pede que você descubra quanto que é o raio dessa tal circunferência. Então, que circunferência é essa e qual é o raio? Olha só, isso aqui é uma construção muito manjada da geometria. Você tem que aprender isso aqui nos seus estudos de geometria. Você não vai aprender isso lá na hora de resolver a questão na prova. A prova é para você chegar lá já sabendo, tá? Então, essa construção aqui, vamos falar um pouquinho sobre ela. Muito bem, então esse problema exige que você conheça algumas propriedades básicas das circunferências e você não tem que descobrir isso na hora da prova, né? Você tem que chegar lá já sabendo isso. Você tem que ter aprendido isso nos seus estudos de geometria, que no caso é agora. Tá, então a gente tem aqui uma circunferência, marcamos aqui o centro dessa circunferência e um ponto P e traçamos uma secante à circunferência passando por P. Então ele mandou você traçar por P uma secante à circunferência que ele chamou de PXY. Então, XY são os pontos onde a secante intercepta a circunferência, né? Bom, e para cada posição que essa reta tiver, ele mandou você marcar o ponto médio do segmento XY. Então, para quaisquer posições de XY, você vai ter ali o ponto médio desse segmento XY. Ele falou que esse ponto M pertence a um arco de circunferência. Olha aqui, realmente parece, né? A tal propriedade da circunferência que você tem que conhecer. Ele já deu isso de bandeja para você, mas você teria que saber isso. Quando você faz essa construção, esse ponto M vai realmente descrever um arco de circunferência.
Olha só então o que acontece quando o ponto M vai variando. Ele realmente descreve aqui um arco de circunferência, né? Ele deu umas informações e pede para você descobrir qual é o raio dessa tal circunferência. Então, qual é a propriedade de circunferência que você tem que conhecer para resolver esse problema? Olha só, o XY é uma corda dessa circunferência. O ponto M é o ponto médio de uma corda. Qual é a propriedade geométrica que você tem aí? É que se você ligar o ponto médio de uma corda até o centro da circunferência, o que vai acontecer? Você vai ter ali um ângulo reto. Sim, isso inclusive é fácil de demonstrar, né? Você tem aqui um triângulo isósceles. Esses dois lados são iguais ao raio. Essa corda aqui, na verdade, é uma mediana de um triângulo que você forma aqui. E como esse triângulo é isósceles, esses dois lados aqui são iguais ao raio da circunferência, você tem aqui uma mediana. E a mediana é também altura, no caso do triângulo isósceles. Por isso que esse ângulo aqui é reto. Então, sempre você vai ter um ângulo reto ali formado. Tá, e o que vai acontecer aqui? A gente viu que esse ponto M descreve um arco de circunferência. Por que isso acontece? Olha só, esse ângulo aqui é fixo, é 90 graus sempre. Para qualquer posição que você traçar essa secante, você sempre vai ter ali um ângulo de 90 graus. E olha aqui, esse ponto O é um ponto fixo, é o centro dessa circunferência aqui que está parada. E esse ponto P também é um ponto fixo. Então, olha que você tem ponto O fixo, ponto P fixo. E esse ângulo aqui sempre reto. Isso significa que esse ponto aqui, ele sempre vai enxergar um ângulo reto aqui. Isso é o mesmo que dizer que esse ponto M vai descrever um lugar geométrico que é um arco capaz de 90 graus construído sobre esse segmento. É isso que nós fizemos aqui. Esse ângulo vai ser sempre reto, então você vai ter ali um arco capaz de 90 graus. Tá, então vamos desenhar esse círculo direitinho. A gente viu que é um arco capaz de 90 graus sobre esse segmento. Ou seja, esse ponto M pertence a uma circunferência que tem como diâmetro OP. Claro, porque o ângulo inscrito num diâmetro é 90 graus, né? Então, o diâmetro dessa tal circunferência é OP. Tá, e o problema aqui é que você descubra qual é esse diâmetro. Vamos desenhar essa circunferência? Mas é claro que o ponto M não vai percorrer essa circunferência inteira, né? Só a parte que está dentro do círculo original. Então, conforme você varia a posição do ponto M, ele vai descrever aquele arco ali. Só ele. Tá, então a gente tem que descobrir o raio dessa circunferência maior aqui. Está muito grande, né? Vamos diminuir um pouquinho, vamos chegar aqui, o ponto P mais para perto. Certo? E o que ele informou? Ele falou que o raio desse círculo aqui é 6. Ele falou que o comprimento da tangente à circunferência traçada por P, ele falou que isso é quanto? 8. Tá, então vamos fazer essa secante aqui virar uma tangente. Bom, sendo assim, ele deu que a medida dessa tangente aqui é 8. E claro, o enunciado também falou que o raio dessa circunferência original aqui é 6. Tá, e ele quer o raio dessa circunferência aqui, a qual pertence o ponto M. Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo com catetos 6 e 8. Pronto, agora você pode usar Pitágoras. Quanto vai dar essa hipotenusa? Vale 10. Certo? Então, o raio da circunferência a qual pertence o ponto M vale 5. Certo, então nós vimos como é que a gente faz para resolver isso, né? Uma construção geométrica bem conhecida, que você deve lembrar dela na hora da prova. Então, como é que a gente responde isso? A gente tem aqui o centro da circunferência, traçamos a tal tangente. Ele falou que esse segmento aqui vale 8. A tangente PT
ao círculo mede 8, então esse pedacinho aqui vale 8. Você tem o raio desse círculo aqui original, que é 6. Claro, raio perpendicular à tangente, aqui é 6. A gente forma, então, um triângulo retângulo de catetos 6 e 8. E a hipotenusa é isso aqui, é o segmento que liga o P ao centro desse círculo. Então, fazendo um Pitágoras nesse triangulinho aqui, catetos 6 e 8, então a hipotenusa vale 10. Mas 10 é o diâmetro dessa tal circunferência descrita pelo ponto médio da corda, né? Então o diâmetro vale 10, o raio vale 5. Então 5, olha aqui. Qual será o valor de R, sabendo-se que a tangente PT ao círculo mede 8? Já resolvemos isso. Então o raio vale 5, olha aqui. Resposta correta, letra A de alfa.